Fala pessoal, beleza? Tô de volta aí. Primeiramente pedir desculpa pela demora aí de estar lançando esse vídeo. Tive que arrumar algumas coisinhas aqui na parte técnica, trocar algumas coisas também, enfim. Mas estou voltando aí, o que importa é isso, né? Bom, esse vídeo aí eu peguei uma ideia legal, porque eu venho percebendo um tempo, né? Uma questão principalmente com relacionamentos interpessoais, né? Quando você está numa conversa com um amigo, seja no ambiente de trabalho, seja numa reunião ou até mesmo num bar, né? Eu tenho reparado muito que as pessoas elas estão com uma necessidade muito grande de fazer prevalecer a verdade, entre aspas, né? A perspectiva delas, o ponto de vista delas, elas querem que o que elas pensam prevaleça mediante as ideias das demais pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco, refletir nesse aspecto do que é certo, do que é errado, do que é um ponto de vista, do que é uma opinião própria. Eu acho que principalmente também todos esses conceitos eles também vão estar atrelados e vão estar diretamente direcionados à verdade, o que é a verdade, né? E o que é a mentira também pelo outro lado, tá? Então acho que antes de tudo é importante o ser humano, né, o cidadão, criar uma opinião própria, né? Ter uma opinião própria. Para quê? Para a partir daí ele amadurecer, ele melhorar como pessoa, né? Ou seja, formar a sua opinião. Opinião própria é formar a sua opinião a respeito de, enfim, N assuntos, tá? Para daí ele se aproximar da verdade, né? Para ele também trilhar o caminho certo, se aproximar do que é certo, se afastar do que é errado, né? Ou seja, tudo parte de uma opinião própria, sempre vislumbrando a verdade, tá? E vamos lá. Primeiramente, verdade, né? O que o pessoal fala assim? Ah, verdade. O pessoal às vezes mistura muito a verdade com o que é certo. Tudo bem, é compreensível. Porém, a verdade ela está mais linkada, né, ligada, direcionada a um conceito universal, a um conceito mais lógico, estático, único, tá? Universal. Não quer dizer que ela é absoluta, tá? Mas ela é universal e é única. Já o conceito mais de certo e errado, já a gente vai estar caminhando para uma coisa mais subjetiva, tá? Uma coisa de cada um, uma perspectiva sobre um determinado assunto, uma opinião sobre alguma coisa, tá? Porque, por exemplo, você tem o certo, você tem o errado, de repente, para cada pessoa, por exemplo, uma pessoa pode achar certo, de repente, xingar a outra. Já uma outra pode achar errado. Não pode xingar a outra. Né? Ou seja, o certo e o errado ele está mais para dentro da subjetividade de cada um de nós, tá? Já a verdade não, ela é única, universal. Porém, como eu falei, não absoluta, tá? Vamos dar um exemplo? Antigamente, né, tinha-se como verdade que, vamos lá, a Terra, por exemplo, era o centro do universo. Era uma verdade na época. O pessoal achava. E aí, com o aprimoramento dos equipamentos, telescópios, e principalmente também com o advento da viagem espacial, o que aconteceu? Me verificou o quê? Que a Terra não era o centro do universo, correto? E aí, o que acontece? Construiu-se uma nova verdade. Não quer dizer que aquele conceito antigo de que a Terra era o centro do universo
era mentira. Apenas naquele momento, naquela época, constatou-se que a Terra era o centro do universo. Então, o que eu quero dizer com isso? A verdade, ela se constrói com pesquisa, com estudo, tá? Com demonstrações sobre, enfim, vários assuntos, tá? E o que é? Pega aí uma dica pra galera. Galera, diferença entre mostrar e demonstrar. Mostrar é você, sei lá, pegar alguma coisa e mostrar. Mostrei um óculos. Agora, o que é demonstrar? Demonstrar é você mostrar através de pesquisa, através de experimentos, tá? Um exemplo, tá? Claro que é um pouco esdrúxulo, mas eu posso chegar e demonstrar um óculos para vocês e falar, olha só, isso daqui é um objeto para leitura, com ele você vai enxergar melhor, tá? Ele também tem lentes que muitas vezes são feitas ou de acrílico, ou de cristal, ou até mesmo de areia. Pessoal, a areia é o que faz o vidro. Ou seja, eu demonstrei, passei toda a questão de funcionalidade, entre aspas, construção de uma lente de óculos, tá? Demonstrei. Então vamos lá. A verdade a gente alcança ela, volto a ressaltar, por pesquisa, por demonstrações, por experimentos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que linkar com a questão da opinião própria, que eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando muito, eu acho, tem que ser assim porque eu ouvi, porque me disseram, né? Ou seja, uma necessidade muito grande de impor, né, uma perspectiva. E aí, galera, eu acho que não é muito legal. Acho que antes da gente querer impor alguma coisa ou falar alguma coisa que você supostamente sabe ou que você acha que sabe, eu acho legal a gente construir a tal opinião própria. Não estou dizendo que ela também vai ser certa, mas sempre o buscar, né, se informar, o buscar obter o máximo de informação para ir, quem sabe, se aproximar de uma verdade, né? A busca pela verdade, eu acho que é o que nos move, tá? E a mentira, tá? Vamos lá, por outro lado, a mentira. O que é a mentira? Mentira, basicamente, galera, é a ausência da verdade. Quando alguém mente quando ele pega um conceito de verdade, seja um ato, uma informação, uma ação, e ele vai contrário àquilo. Ou seja, é a ausência da verdade, tá? É uma inverdade. Já o certo e errado, como eu falei lá atrás, ele está no campo da subjetividade. Por exemplo, vamos lá, básico, questão de costumes, que está também atrelado, aí o pessoal do direito, que vai estar atrelado também às leis. Nós temos leis, muitas vezes baseadas em costumes, que ditam para a sociedade o que é certo, o que é errado. Tá? E aí olha só a questão da subjetividade, a questão da flexibilidade em comparação com a verdade que eu falei lá atrás para vocês, que é única e universal. Mesmo o ser humano sabendo o que é certo, o que é errado, tendo leis também ditando o que é certo e o que é errado, o ser humano ele pode optar por fazer o errado. Sei lá, um exemplo, cometer um crime. A pessoa sabe que não pode cometer um crime, por exemplo, e mesmo assim acaba optando em cometer. Ou seja, há o juízo de valor, de subjetividade ali. Agora, uma verdade, ela não é questionável até determinado momento, tá? Não estou falando que ela é absoluta, não, tá? Até o momento que se tem
a lógica que explica a verdade, aquele conceito, ele de fato é fixo, universal. Pode, de repente, futuramente ter novos estudos e, entre aspas, quebrar aquela verdade. Mas até o momento que ela é estabelecida, tá, você não tem como fazer um juízo de valor, na verdade. O exemplo mais clássico, a Terra. Antigamente achava-se que ela era plana. Hoje, com observação, telescópios, viagem espacial, notou-se que ela é redonda. Uns vão falar, é ovalada. Mas beleza, vamos lá. Sabe-se que ela não é plana, ou seja, um conceito fixo, que não cabe questionamentos, tá? E aí, para finalizar, gente, também, galera, não vamos tentar impor uma opinião, não vamos tentar impor um ponto de vista. Eu acho que o que é mais construtivo é, de fato, você dialogar, você conversar, para tentar chegar a um senso comum, né? E se aproximar aí, de repente, da certeza de cada um. E quem sabe, o ideal, chegar a uma verdade, né? Ou seja, não vamos receber informações, muitas vezes, de outros que não estavam presentes no ocorrido e daí tirar uma conclusão precipitada, quem sabe, né? Eu sei que por conta da internet, uma enxurrada de informações que a gente recebe praticamente todo dia, acaba que isso cria de repente uma sensação de ansiedade nas pessoas, um estresse muito grande que ela tem que muitas vezes repassar o que ela leu ou o que ela ouviu, né, de outrem falando, tá? Mas vamos ter um pouco de cuidado, vamos formar a nossa opinião baseada em fontes concretas, fontes o mais próximo da verdade possível, para aí sim a gente, de repente, se tornar um pouco mais correto, um pouco mais verdadeiros e até, quem sabe, um cidadão melhor e mais maduro, tá? Então, galera, eu acho que deu para passar para vocês um pouquinho, né, desse conceito de verdade, tá? Que não tem muito a ver com certo, tá? Eu acho que deu para vocês entenderem. E, de repente, aí na próxima conversa com o seu amiguinho aí, né, vamos tentar dialogar, vamos tentar ouvir um pouco mais, tá? Pra gente, quem sabe, aí aprender. Vamos tentar falar ou tentar impor um pouco menos o que a gente supostamente acha que está certo. Pessoal, abraço. Tem um videozinho daqui a pouco aí sobre mais alguns conceitos relacionados a civilidade, pode ser, a maturidade psicológica. Falou, galera, até a próxima.